Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar, meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, né? Hoje vamos meditar num trecho do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, do versículo 38 ao 45. Vamos ler a Bíblia, mas principalmente, porque se eu pego um livro comum, eu leio o livro do começo, não é? E vou até o fim, é um livro comum. A Bíblia não é assim. Eu devo estudar, ler primeiro o Novo Testamento e primeiro os 4 evangelhos. Depois a Carta dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos, para depois ir para o Velho Testamento. Por quê? Porque a minha aliança com Jesus, ela se encontra no Novo Testamento, onde Jesus nos revela realmente quem é Deus, como Deus pensa, que Deus é nosso Pai. Então tudo isso faz parte, na verdade nós somos cristãos, né? Então nós precisamos muito aprender de Jesus. Por isso que nesse programa nós enfatizamos sempre passagens do Evangelho. Vamos aprender, amém? Amém. Mateus 12, do 38 a 45. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém. Então a Noemi já leu Mateus 12, né? Do 38 ao 45. E lá Jesus assim diz que as pessoas, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, queriam pôr Jesus à prova, queriam ver algum sinal da parte dele, né? Ah, Senhor, mostra-nos um sinal, não é? Para nós que somos cristãos, nós já temos a bênção de Deus, temos a salvação em Jesus. Mesmo que a nossa vida às vezes se torne muito difícil e cheia de problemas, mas nós temos que entender que o maior sinal que Deus nos deu é Jesus ter vindo, ser morto em nosso lugar na cruz, pagar o preço dos nossos pecados, nos dar a salvação, a sua graça, o Evangelho. Esse é o maior sinal que nós devemos e precisamos ter nas nossas vidas, amém? Nós que somos cristãos, não devemos nos basear em sinais, em coisas que nos parecem às vezes atraentes, porque Deus cuida de nós e Deus sabe por que a nossa vida tem determinados problemas, mas Ele cuida de nós, não é? Mas essas pessoas queriam um sinal de Jesus. E Jesus responde que aquela geração, ela é uma geração má, de um coração mau, não é? São pessoas más e adúlteras. Então Jesus diz assim: uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Não é? Porque Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e como Jesus ficaria também 3 dias e 3 noites morto, não é? Para depois que ele ressuscitasse, ele ficaria morto e depois ele ressuscitaria. Então esse seria o sinal que aquela geração receberia. E Jesus
dá um ensino aqui para nós que é de extrema importância. Jesus vai usar 2 trechos do Velho Testamento. O que ele vai usar? Primeiro trecho, ele diz que a rainha veio ouvir o ensinamento de Salomão e se converteu dos seus maus caminhos, aprendeu com Salomão, que era naquela época rei, o homem mais sábio do mundo, não é? Depois ele dá o exemplo também daqueles que se converteram com o povo de Nínive, né? Os ninivitas, eles se converteram dos seus maus caminhos através da pregação do profeta Jonas, não é? Aí ele diz assim, olha, a rainha foi escutar Salomão, a sua sabedoria, e se converteu dos seus maus caminhos. Os ninivitas, né? O povo de Nínive, da cidade de Nínive, ouviu a pregação de Jonas, e Jonas nem gostava dessa região dos ninivitas, né? Mas ele foi, ele pregou e aquele povo se converteu do seu mau caminho. E Jesus diz assim, que essa geração que se converteu do seu mau caminho iria condenar aquela geração que, ouvindo Jesus, que é infinitamente maior do que qualquer profeta, qualquer rei, portanto maior do que Jonas e de que Salomão, e mesmo assim, ouvindo a pregação de Jesus, não se convertia, aquela geração que se converteu iria condenar aquela que não se converte dos seus maus caminhos. O nosso exemplo, a nossa vida dá testemunho, e muitas pessoas com muito menos recursos conseguem coisas muito grandes que os outros com todos os recursos só arrumam desculpas e não conseguem. Eu vou dar um exemplo aqui de uma moça, não sei a idade dela, e ela tem uma corcunda, ela tem uma aleijadura muito forte, ela tem que andar com 2 muletas e ela não cresceu muito porque provavelmente a sua corcunda não deixou que ela desenvolvesse o crescimento. Ela deve ter dores na coluna, dores para andar. Mesmo assim, ela sobe uma rua para ir ao ponto de ônibus e provavelmente ela vai trabalhar todos os dias. E essa moça, quem vê, diz assim, nossa, que moça esforçada. E muitas vezes nós conhecemos muitas pessoas que, tendo saúde, tendo cultura, tendo condição de fazer qualquer coisa, tendo uma saúde perfeita, não quer fazer nada. O que acontece? Esse testemunho dessa moça que tem essa grave defeito físico, não é? Que a impede de ter uma vida mais confortável, e provavelmente ela sinta dores, mas mesmo assim provavelmente ela vai trabalhar todos os dias. Ela depois encontra aqueles que, mesmo tendo saúde, arrumam desculpas para não ir trabalhar. É o exemplo aqui que Jesus está dando, que as pessoas, apesar de ouvirem a pregação de Jesus, que é infinitamente maior do que qualquer pessoa, não se convertiam, a exemplo de outros que, com a pregação do profeta e com o exemplo do rei Salomão, haviam se convertido dos seus maus caminhos. Esse é um ensinamento para nós. Que exemplo que nós estamos dando, e se nós realmente estamos tendo uma relação com Jesus e nos convertendo dos nossos maus caminhos, não é? Depois, Jesus, nesse trecho, ele vai dizer que o espírito imundo, tendo saído de um homem, cessando a sua influência sobre aquele homem, ele vai andar por lugares áridos, vai procurar um lugar para ficar, porque ele estava no homem, não é? Ele estava como que morando na pessoa. Seria uma coisa assim, não é? Que nós entendemos. E ele busca repouso, ele busca paz, ele não encontra. Mas ele volta, depois de um tempo, para aquele homem, e encontra o corpo do homem como se fosse uma casa. Aquela casa está limpa, varrida, adornada, não é? E aí ele fala assim, agora eu vou voltar, aqui está limpo, né? Aqui é o lugar que eu preciso ficar. Mas ele não volta sozinho, ele traz com ele 7 espíritos imundos piores do que ele. E Jesus diz que o estado daquele homem se torna pior do que quando ele ainda tinha apenas aquele espírito. Ele tem um pouco de libertação, mas depois ele tem um estado pior.
E Jesus diz assim: isso acontecerá com essa geração perversa. Bom, primeira lição mais importante é que quando escutamos o Evangelho, nós estamos limpos pelo Evangelho, pela oração, pelo pensamento em Deus que nos ama. Deus realmente nos ama. Deus não é homem, não é? Para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus nos ama, não é? Mas nós precisamos andar com Deus, nos esforçar para andar com Deus. E a nossa casa ficar limpa, ficar adornada. Quando desviamos a nossa atenção e começamos a praticar coisas que não agradam a Deus, que nós chamamos de pecado, e praticamos de forma consciente mesmo, de forma egoísta, negando o poder de Deus em nossas vidas, às vezes pisando nas bênçãos que Deus já nos deu, o que acontece? O nosso estado se torna pior do que o primeiro. Por isso nós precisamos perseverar na presença de Cristo, perseverar na presença da oração e confiar em Deus em qualquer situação. Confiar em Deus. Uma outra lição que tem aqui é para quem acredita, não é? Não são todos os cristãos que acreditam, que uma influência espiritual maligna numa pessoa, quando ela é retirada, vamos dizer que você vá participar de um círculo de oração ou qualquer tipo de atividade e você liberte uma pessoa de uma influência espiritual maligna, que é o que Jesus está falando aqui. Se você deixar a pessoa pode ser que mais tarde ela fique pior, porque ela precisa ocupar o coração dela, a casa, com o Evangelho, para que se aquele espírito quiser voltar e trazer outros 7, ele não possa, porque ele encontrará ali o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que aprender assim. Se eu participar, se eu souber de alguém que foi liberto, eu tenho a obrigação, o dever de evangelizar essa pessoa e alertar essa pessoa que ela precisa andar nos caminhos do Senhor. Porque senão essa libertação mais tarde pode se tornar um fardo maior ainda, porque Jesus diz que aquele espírito volta e traz com ele 7 outros piores. Então essa é de alguma lição, essa para quem acredita, não é? Em influência espiritual assim. Mas é uma lição, não é? E nós vamos aprender com Jesus e crescer em Jesus, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal. Esperamos que você tenha sido abençoado, amém, como a gente foi também. E vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecendo por esse tempo, por essa palavra, pedimos a Deus que nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, que possamos, Senhor, gravar essas verdades no nosso coração. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, a família dessa pessoa. amém. Eu peço com a bênção, Senhor, por esses dias que estamos passando, que sejam dias de alegria para cada família. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.